Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Está nítido neste texto que a partir de Jesus Cristo, Ele próprio é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, oferecido em sacrifício por nós. Cristo é a nossa Páscoa, o nosso êxodo, a nossa saída da escravidão, da tirania do pecado. Ele é a nossa libertação. Na Páscoa, em que Cristo foi oferecido em sacrifício, aconteceram duas mortes. É importante observar isso. A morte do Cordeiro, o próprio Cristo, e a morte daqueles por quem Ele morreu. A palavra de Deus diz, lá em João capítulo 12, versículo 32, e na sequência também pode ser lido o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então Cristo, ao ser levantado da terra sobre a cruz, Ele nos atraiu a si. E Paulo diz que quando Cristo morreu, e Ele morreu com todos aqueles que foram atraídos por Ele em seu corpo, então Paulo diz que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E depois Paulo ainda deixa isso mais pessoal. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, o crente é identificado com Cristo e com Ele crucificado também. O crente
não cessa de viver como personalidade ou indivíduo. Contudo, quem foi crucificado com Cristo não é o mesmo que vive. Quem vive já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu velho eu, pecaminoso, perverso, foi crucificado. Graças a Deus que foi. Portanto, não há mais demandas sobre a minha vida diária. O cristão vive neste mundo continuamente dependendo de Cristo e submetendo-se a Ele. O cristão nasce de novo, que crê de fato a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, que agora vive em mim. Ele está em mim. Então, veja bem, na morte de Cristo, eu não escapei da morte. Eu não escapei de morrer com Ele nele. Eu morri com Ele, a fim de Cristo viver em mim a sua vida justa e santa. É isto que a Páscoa do Senhor significa para mim. Nisto creio. A morte de Cristo foi uma morte solidária, compartilhada conosco. Nós morremos com Cristo e a vida de Cristo tomou o lugar da nossa vida velha, pecaminosa, pecadora, perdida na cruz, porque lá na cruz ela foi tirada. Ela morreu em Cristo. Cristo me livrou de viver a minha vida pecadora e perdida. Que coisa horrível, terrível é viver a vida pecadora, a vida pecaminosa neste mundo. Graças a Deus que Cristo me livrou disso. Ele me livrou de viver a minha vida pecadora com a qual eu nasci com ela. E agora Ele mesmo vive em mim a sua vida. Cristo, a nossa Páscoa. O texto diz isso. Cristo, a nossa Páscoa, significa tudo isto. A Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, a Páscoa do Senhor. Aquela Páscoa lá do Antigo Testamento estava apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Ali na cruz, no Calvário, Ele foi a nossa Páscoa, o nosso êxodo, a nossa libertação, e na ressurreição Ele é a nossa vida, porque Ele é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 4, vamos ouvir. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Porque morrestes, estáis mortos. Morrestes. Onde? Em Cristo na cruz.
E agora, Cristo é a nossa vida. Quando Cristo que é, não é que será algum dia, é aqui e agora. Quando Cristo que é a nossa vida. Então, a Páscoa dos judeus fala de libertação da escravidão do Egito e da tirania de Faraó. Fala da saída do Egito para a terra prometida de Deus. É uma grande mudança. Mas tudo isso apontava para Cristo, onde a mudança é ainda maior. É morrer para mim mesmo, é morrer para o pecado, para o diabo, para o passado, dane-se o passado, e renascer com a vida de Cristo. E no reino de Deus, mudança maior não existe. É morrer pecador corrupto e nascer ou renascer em Cristo uma nova criatura, justa e santa. Esta festa que aparece no versículo 8 da primeira epístola aos Coríntios, o texto foi lido para nós, refere-se à vida nova do cristão nascido de novo, do cristão que crê sua morte e ressurreição com Cristo, porque sem novo nascimento não existe vida. Sem a morte com Cristo não existe novo nascimento, não existe vida, porque tem que morrer para depois ressuscitar com a vida de Cristo, com a vida de Deus. Então, o texto diz assim: por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou, como diz a outra tradução, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui temos uma celebração. É uma celebração para todo dia e não apenas para um dia. É culto para Deus todo dia. Esta festa agora, irmãos, é dentro da gente e não acaba nunca. É vida nova todo dia, é vida santa todo dia, é a festa do Evangelho que acontece dentro de nós por causa da presença do Senhor em nós. É por isso. Mas a nova vida de Deus em nós, preste atenção agora, não é misturada com o velho fermento do pecado, nem com o fermento da maldade e malícia, da velha natureza. Essa maldade é a maior que existe no homem. E é dela que o Senhor morreu e ressuscitou para nos libertar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram
eis que tudo se fez novo. Prestou atenção? Eis que tudo se fez novo. A nossa segunda existência, a nova criatura, a nova criação, deve ser vivida com sinceridade e com verdade. E isto significa Cristo em nós. Cristo em nós. Nós fomos chamados para sermos santos e não vivermos como corruptos, mas na santidade e na justiça. Eu gosto de Lucas capítulo 1, versículo 75. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Eu pergunto, você crê nisto aqui? Você acha que isto aqui é possível? Você acha possível viver em santidade e justiça perante Ele, na presença do Senhor, todos os dias da sua vida? A partir do momento em que você crê no Senhor? É possível? Se não fosse possível, não estava escrito aqui. Ou você acha que Deus está jogando palavras fora? Você sabia que não tem nada por acaso aqui na palavra de Deus? Que não tem nada que não tenha um propósito aqui na palavra de Deus? Nada. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Irmãos, o maior sucesso neste mundo é ser santo e viver em justiça, em santidade. O maior sucesso. No versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala de um fermento. Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou, conforme a outra tradução, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O fermento é colocado dentro da massa. O fermento é algo escondido na massa, é algo interior, oculto. O fermento gera levedo na massa toda. Esse fermento é o pecado agindo por dentro, é a natureza corrupta, pecaminosa, pecadora, operando por dentro. Se
a natureza está dentro, ela vai se manifestar, como o fermento se manifesta na massa. E chega o momento que é vista por todos. Se o pecado está dentro, operando, vai chegar um momento que esse pecado vai se manifestar tanto, crescer tanto, que vai ser visto por todos. Todo ser da velha criatura, do homem velho, está levedado com o fermento do pecado, da velha natureza. Você pegou uma medida de farinha, ovos, óleo, manteiga, sal e uma pequena quantia de fermento e mistura. Sova bem a massa, coloca numa vasilha, cobre com um pano limpo e deixa lá, até levedar toda a massa. A massa cresce que estufa. Pergunto: tem jeito de tirar o fermento da massa nessa altura? Não. Se quiser destruir esse fermento, eu tenho que destruir a massa toda. Se você quiser remover esse fermento na massa, você tem que remover a massa toda. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele teve que remover tudo. Lá na cruz ele crucificou você, para que você pudesse ser uma coisa nova, uma massa nova. Quando Paulo diz, preste bem atenção, quando Paulo diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, velho referindo quando Adão pecou e nós pecamos nele, para que sejais uma nova massa. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, só Deus pode fazer. Alimpai-vos do fermento velho. Só Deus pode fazer isso. Só Cristo pode fazer isso. E como que Ele fez? Crucificando-nos com Ele, nele, e nos ressuscitando com Ele. E foi o Pai que o ressuscitou pelo seu Espírito, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Assim como estais sem fermento. Por que está sem fermento? E aqui está falando do pecado. Por quê? Porque Cristo tirou. Tirou mesmo. Tirou de verdade. E Cristo tirou lá na cruz, na morte. Tirou de nós esse fermento velho, e na ressurreição Ele introduziu uma nova massa, sem fermento, ou seja, sem pecado. Se você quiser crer, creia. Se não quiser, fazer o quê? Cristo levou os nossos pecados, expiou-os todos, e não só isso, Ele nos identificou no seu sacrifício, nos fazendo morrer com Ele, aquela morte. Na cruz, Cristo nos limpou do fermento velho,
para que fôssemos uma nova massa pela nossa ressurreição juntamente com Ele, o que de fato já somos, e sem fermento. Vou finalizar aqui dizendo algumas coisas. Primeira, devemos reconhecer que Jesus nos libertou do pecado e que não é boa a jactância contra esse poder de Jesus. Porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, foi lido para nós no início os versículos 7 e 8, mas agora eu quero que seja lido para nós o versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis? Você não sabe que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você sabe disso. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não é boa a vossa jactância. Aqui o pessoal da jactância. O pessoal da jactância não apenas tolera o pecado, mas também se envaidece por causa do pecado. Em vez de sentir asco pelo pecado, se orgulha dele. Então, escute bem o que eu vou dizer. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado na vida dela, ela falha no tratamento que Deus dá ao pecado. Nesse contexto é que Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Jactância é essa posição de não crer que Jesus pode libertar do pecado que está dentro e libertar de verdade, totalmente. É essa posição de achar que não é possível ser liberto do pecado que está dentro. É essa posição que não crê, que se coloca contra o poder de Jesus, esse poder maravilhoso manifestado na cruz, que tira o fermento do pecado, da massa, da velha massa, que sou eu, a massa velha que sou eu, lá na cruz, e me faz ser uma nova massa na ressurreição com Ele, sem fermento. Não é? Jactância. Viu, Kelly? Jactância. É assim: peco mesmo, porque sou pecador e vou continuar pecando até o fim. Pois então continue pecando até o fim e você vai ver onde você vai parar. Jactância contra o poder de Jesus que nos liberta.
acreditar na libertação do pecado no final da vida cristã e não no começo e não no início, é jactância, é jactar-se. É essa atitude que se manifesta com arrogância, com vaidade, com orgulho diante da pessoa e obra de Cristo. Jesus nos libertou do pecado. E não é boa essa jactância em não aceitar isso, em não crer. Não devemos admitir o pecado na nossa vida, por menor que seja, e por mais inocente que pareça. Lembre-se que Paulo disse: um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Uma mentirinha, um pecadinho, se é que tem pecadinho, qualquer é suficiente para transformar a sua vida em um inferno. Não seja arrogante, mas creia a sua libertação em Cristo. Deixe de pretensão, deixe de bravata, deixe de fanfarrice, de bestice e creia a sua libertação em Cristo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre, livre de verdade. Temos que reconhecer o sentido libertador da Páscoa do Senhor. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós e nos identificou com Ele no seu sacrifício, lá na cruz. Morremos com Ele. Devemos sempre encarar o pecado como algo muito sério, indigesto, inaceitável no corpo de Cristo e na vida dos santos. Não se faz concessão, não se faz concessão com o pecado, por menor que seja. Não se dá trela ao pecado, por menor que seja. Não se dá corda ao pecado, por menor que seja. Pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Segunda coisa, temos que reconhecer que somos uma nova massa sem fermento. O fermento do pecado não é o que está escrito. Temos que reconhecer que somos uma nova massa sem fermento. O fermento do pecado. A nova criatura não tem fermento, não tem levedura, sem fermentação do pecado. E isso é um milagre de Deus na nossa vida. Cristo vive em nós a sua vida justa e santa. Terceira coisa e última que eu quero dizer aos irmãos, a todos, é o seguinte: renda-se, renda-se, cesse a resistência, submeta-se a Cristo e a sua obra na cruz. Reconheça crucificado com Cristo. Reconheça que Ele é a sua vida, que Ele vive em você. Reconheça que é vida nova todo dia. Não é um dia sim, um dia não. É todo dia, toda hora, todo momento. Reconheça que a festa de Cristo acontece dentro de nós. E acontece porque Ele está aí dentro de nós.
A vida de Cristo em nós toma conta de cada pedacinho do nosso ser e se manifesta com poder em nós e através de nós. Celebre esta vida nova diante de Deus com ações de graça por Cristo ter morrido por nós, nos levado a morrer com Ele e por viver em nós em todas as circunstâncias. Devemos celebrar a festa do Evangelho, a festa do Cordeiro de Deus, a festa de Cristo, todo dia e com sinceridade e verdade. Todo dia eu festejo e comemoro a minha libertação em Cristo. Vamos celebrar a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo todo dia. É vida nova todo dia, porque Cristo é o novo em mim. Ele é o novo em mim. É vida justa e santa todo dia, porque Cristo é isso em mim. É Cristo vivendo em mim. Todo dia devemos celebrar a festa do Evangelho no nosso coração. Todo dia podemos celebrar a nossa libertação. É uma celebração limpa, limpa de corrupção, limpa de pecado, sem imundície. A nossa festa está pronta, não falta nada, e ela foi preparada por Deus. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar. É uma festa pronta e representa Cristo e o seu Evangelho. Ele fez tudo. Ele convida apenas a participar. Como participar? Crendo, experimentando e agradecendo, e mais nada. Amém?